Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, São Paulo. Cumprimento também os nossos amigos de outras religiões que estão conosco neste momento. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo que faremos desta noite sobre a lei de justiça, amor e caridade. São 10 as leis divinas ou naturais, e hoje estaremos falando da 10ª e última. As outras 9 foram postadas por esta casa espírita neste mesmo canal. E se houver interesse dos irmãos, é só buscarem os estudos feitos pelos nossos companheiros. Então vamos estudar as leis divinas e naturais, lembrando, que é sempre bom lembrar, que elas são 10 leis e que elas estão gravadas na nossa consciência. E para que a gente grave mais um pouco, elas são lei do progresso, lei de liberdade, lei de adoração, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de destruição e lei de conservação. E a última, que nós estudaremos hoje, é a lei de justiça, amor e caridade. Tão importante quanto todas as outras que já foram estudadas pelos nossos companheiros. Então vamos lá. Reparem que as outras 9 leis que eu citei, elas são compostas de apenas uma palavra. E esta é por 3 palavras: justiça, amor e caridade. E por que será que elas têm 3 letras? Porque juntas elas definem o fundamento da verdadeira justiça divina. Juntas, elas definem o verdadeiro fundamento da justiça divina, que é o amor. No Livro dos Espíritos, na questão 873, a pergunta foi: o sentimento de justiça é natural ou resultado de ideias adquiridas? E a resposta foi: é de tal modo natural que vos revolteis ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus pôs no coração do homem. Então, eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E é verdade, muitas vezes nós, conversando com pessoas simples, humildes, de pouco estudo, elas nos ensinam muitas vezes lições profundas da justiça, não é mesmo? Então, não quer dizer que o muito saber a pessoa tem um senso de justiça dentro das leis divinas e naturais que Jesus nos propõe. Mas sim, por quê? Porque o progresso moral é que desenvolve esse sentimento. Então, muitas vezes são pessoas que têm um progresso moral mais evoluído e dessa forma elas estão melhores capacitadas para fazer um processo de justiça quando isso ocorre. Então, nós precisamos ficar atentos com pessoas de muito saber, sabe tudo da vida, Porque essas pessoas, eles são capazes até de convencer-nos de algo, mesmo que eles estejam errados. É por aí mesmo. E continuando no Livro dos Espíritos, na questão 875, a pergunta foi: como se pode definir a justiça?
E a resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a justiça divina está cheia de vingança. Basta nós olharmos os jornais, quando as notícias saem das pessoas que sofreram delitos, elas gritam por justiça, mas na verdade não é justiça o que elas querem, é vingança. Elas querem que o agressor passe pela mesma coisa, por tudo que ele fez, ele também sofre igualmente. Isso não quer dizer que seja justiça, isso é vingança, né? Em Mateus 5:20, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Quando ele disse isso, com certeza ele chocou muitos ouvidos naquela época, né? Porque as leis mosaicas eram as que eles respeitavam. Mas Jesus, o que ele quis dizer foi que o problema dos escribas e dos fariseus é que eles se contentavam sempre com uma obediência externa. Eles eram adeptos das religiões exteriores. Para eles, isso bastava, né? E Jesus ensinava que a justiça que agrada a Deus, ela é fundamentada no amor e na caridade. E disso os escribas e os fariseus ainda não entendiam quase nada, né? Porque naquela época os padrões de justiça, eles eram ainda muito primitivos, um pouco mais do que os nossos dias de hoje. Por exemplo, quando Saulo de Tarso julgava estar fazendo justiça, quando ele condenou Estevão ao apedrejamento, ele simplesmente estava fazendo aquilo que para ele estava sendo justiça. Quem leu o livro Paulo e Estevão sabe muito bem do que eu estou falando. Jesus, então, para conseguir melhorar essa situação, Jesus diz à humanidade daquela época: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí, com essa simples fórmula, ele muda, ele define novos horizontes para a compreensão da lei divina. Que agora ela estava acompanhada do amor que Jesus veio ensinar e também exemplificar, né? Jesus queria ensinar a eles que jamais deveriam se utilizar da lei de talião, jamais olho por olho e dente por dente. Jesus descortinou não só para aquele povo do seu tempo, mas para toda a humanidade futura, que justiça sem amor é como terra sem água. Ela não produz, não é verdade? Então vejam mais alguns padrões de justiça daquela época. O que eles tinham? O apedrejamento para uns, a escravidão como forma de punição para outros. Eram 39 açoites para os mais infelizes. Tinha também o Vale dos Excluídos e muitas coisas mais, né? E etc. Mas aí nós paramos e dizemos assim: mas isso nós já superamos? Será que nós já superamos? Será que nós não temos mais lapidação em praça pública? Será? E as redes sociais, o que elas são hoje? Elas não passam de uma praça pública onde tantos são julgados e lapidados. É verdade. Nós não temos mais açoites? Será que nós não temos mais? Temos palavras ferinas, meus irmãos, que às vezes elas ferem muito mais que o chicote e marcam mais que o açoite. Infelizmente, né?
Então, será que nós já conseguimos olhar com Jesus, né, para além do que nós consideramos justiça? Será que nós já estamos entendendo um pouco isso? Ou precisamos ainda abrir-nos para essa justiça com mais amor, com mais caridade, que é o que completa essa justiça? Então, basta, meus irmãos, nós olharmos os nossos cárceres de hoje. Será que eles são modelos de regeneração de almas, de reeducação de espíritos? Será que basta lançá-los lá e esperar que alguma coisa aconteça? Nossa justiça. Será que ainda não nos falta compreender com Jesus que o papel da justiça não é agravar mais a ferida ou a queda do pecador? Mas o que nós devemos fazer? Iniciar um meio de recomeço, de regeneração, de dar a esses criminosos oportunidades para que eles comecem a repensar as suas vidas. É um caso a pensar. É muito sério tudo isso. Na questão 879 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só, qual será o caráter, qual seria, né, o caráter dessa pessoa? E a resposta é o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem o que não há justiça, não há verdadeira caridade. Então veja, a pergunta é: qual o caráter do verdadeiro justo? Por que será que existe o falso, o genérico? Qual é o verdadeiro justo, meus irmãos? O verdadeiro justo é aquele que pratica o amor e a caridade. Por quê? Porque a justiça, ela se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade. Olha que coisa mais profunda. A justiça se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade. Então vejam, essas palavras, elas não poderiam estar soltas, elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas. É por isso que nós temos uma lei com 3 palavras: justiça, amor e caridade. E a justiça humana? A justiça dos homens, será que ela é justa? Não, porque tem poucos elementos de amor e quase nenhum de caridade. A justiça divina, meus irmãos, ela possui todos os elementos de amor, todos os elementos de caridade num grau máximo, tudo junto e misturado. Essa é a justiça divina. E é por esse motivo é que nós podemos dizer que quando Deus está amando, ele é justo. E quando Deus é justo, ele está amando. Porque Deus, ele nos ama sempre. Para ele não existe o rico, nem o pobre, nem o grande, nem o pequeno, nem o malfeitor, nem o benfeitor. Deus é amor. Deus nos ama sempre. Então, quando Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, veja bem, que ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou o sino que tine. Então veja, meus irmãos, se não tiver amor, eu só faço barulho. Eu só faço barulho, porque o amor é como um sol, o amor envolve tudo. Essa é a verdadeira justiça divina.
E o que falar da caridade? Caridade, meus irmãos, ela se firma num tripé: benevolência, indulgência e perdão. Mas quando nós falamos em caridade, todas as vezes que nós citamos a palavra caridade, as pessoas imediatamente elas confundem com doações. E elas dizem assim: mas caridade eu já faço há bastante tempo, eu compro várias cestas básicas, eu dou para determinado local, para fulano, para ciclano. Ótimo, porque muitas pessoas estão mesmo necessitadas. Porém, meus irmãos, a verdadeira caridade é a que nos ensinou Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros, defeitos alheios, e o perdão das ofensas. Então vejam que quando nós falamos benevolência para com todos, aliás, quando Jesus, ensinou, ele disse benevolência para com todos. Prestem bem atenção. Não é só para os seus amigos, para aqueles que vocês simpatizam, não. É benevolência para com todos, com os justos, com os injustos, com os bons, com os maus, com os amigos, com os inimigos, porque é assim que Deus nos vê. Porque Deus, ele é amor, o seu amor é infinito, e ele quer que nós também evoluamos para isso, que nós tenhamos benevolência com todas as pessoas. Difícil, mas é assim. Essa é a caridade que Jesus ensinou. E quando ele fala indulgência para com os defeitos dos outros, nós temos que lembrar que nós também estamos aqui, que estamos ainda imperfeitos, nós não somos imperfeitos, nós ainda estamos imperfeitos, e que nós também precisamos que tenham indulgência conosco. Mas um dia nós haveremos de ser perfeitos, como Deus nos criou para isso. Nós fomos criados para a perfeição. Deus não nos fez perfeitos, ele nos fez perfectíveis. Então vejam, que Deus nos ama, ele quer também que nós sejamos como ele, indulgentes, tolerantes com os defeitos dos outros. Agora, para que nós tenhamos esse tipo de indulgência, esse tipo de comportamento, o que é preciso? Que nós adquiramos a maturidade espiritual, que nós saibamos controlar o nosso comportamento, as nossas emoções em todas as situações. É necessário que nós tenhamos a maturidade espiritual, ou seja, a pessoa que aprendeu a se controlar, ela vai agir de forma a ter compaixão com o outro. Porque ser tolerante com as imperfeições alheias é conseguir aceitar o irmão com os seus defeitos sem a presunção de querer que ele mude, que ele seja igual a você. Porque nós somos indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. E nós precisamos aceitar essas diferenças, né? E às vezes, meus irmãos, nós não temos paciência com uma pessoa nervosa, com uma pessoa irritada, mas saibam que ela sofre muito. Sim, ela sofre muito, porque ela está sempre em luta com tudo, mal-humorada. E uma pessoa assim, ela necessita da nossa indulgência. E isso é uma forma de nós termos compaixão, e isto é caridade. Sermos indulgentes, porque para nós amarmos uma pessoa, é preciso primeiro que nós comecemos a tolerar, a aprender a aceitar as suas imperfeições como elas são, e aos poucos as pessoas vão mudando, elas não ficam assim para sempre. É impossível, meus irmãos, nós nos relacionarmos sem a indulgência, porque o convívio social, como eu já disse, é muito difícil, porque somos diferentes uns dos outros, né? Então, viver o Cristo é conviver com o nosso irmão.
Viver o Cristo é conviver com o próximo, é saber viver com o nosso irmão. E é isso que agrada a Deus, né? E só para lembrar, desculpem, a lei de sociedade, é isso que ela diz, que nós, o homem, somos um animal social. Nós necessitamos desse convívio, porque é por meio desses relacionamentos que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades. É só assim, nos convivendo um com os outros, que nós vamos evoluindo e crescendo. E por último, do tripé, o perdão das ofensas, né? Em todos os relacionamentos, meus irmãos, nós vamos ferir, nós vamos ser feridos. Isso, não tem dúvida que isso sempre vai acontecer. Perdoar é tirar um peso dos nossos ombros. É fazer com que a nossa caminhada se torne mais leve, mais suave, porque a carga pesada, com certeza, ela vai nos dificultar a viver e a ser felizes, né? Nós não merecemos esse peso. Vejam que o amor, ele se expressa pelo perdão também e pela bondade sem limites. O amor se expressa pelo perdão e pela bondade sem limites. Amar incondicionalmente, sem colocar vírgulas. Porém, se você melhorar, assim eu vou te amar. Não, é incondicionalmente que nós precisamos aprender a amar. Vocês querem ver um exemplo? A doutrina espírita nos ensina que a justiça divina, ela resgata dois inimigos e coloca um dentro do útero do outro. Já pensaram nisso? E é só assim que os inimigos se perdoam. Quer dizer, na maioria das vezes. Querem que eu repita? A justiça divina resgata dois inimigos e coloca um dentro do útero do outro. Nós já vimos várias vezes esse tipo de coisas acontecerem, né? E a justiça humana? O que é que ela faz? Joga lá dentro da cadeia, que não resolve nada, que não recupera ninguém. Meus irmãos, o que nós podemos então concluir deste estudo, que este é mais um chamamento de Jesus nos convidando a cumprir esta lei, que nós deixemos para trás a justiça tão marcada pela vingança, pela intolerância, pelas dureza que nós temos com as pessoas, pelo fanatismo, né? E também que nós possamos de agora em diante abraçarmos a justiça junto ao amor, que de fato ele sublima e renova a vida. A justiça, meus irmãos, ela só vai funcionar quando o amor toma posse do coração e da vida. Infelizmente, somente nessa hora que a justiça vai funcionar. Nós estamos aqui, sabemos que para resgates, para provar, para muitas vezes até para espiar, mas nós também podemos aprender e construir um futuro melhor para os nossos espíritos. E quem sabe não será a partir de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a respeitar os direitos do nosso próximo, observando sempre a regra da verdadeira justiça. Querer para os outros o que queremos para nós. Muita paz a todos. E até uma próxima, se Deus quiser.